Os artrópodes são o filo de invertebrados com o maior número de espécies descritas, com cerca de 80% de toda a diversidade animal conhecida. Os aracnídeos são uma classe bastante diversa deste filo e inclui aranhas, escorpiões, opilhões, ácaros, pseudoescorpiões, escorpiões vinagre, dentre outros seres. Apesar de serem considerados grandes predadores nos habitats em que vivem, eles enfrentam desafios diários para sobreviver. Conseguir alimentos, se reproduzir, se locomover e, principalmente, escapar de predadores são alguns exemplos dessas dificuldades. Por ser um grupo tão diverso, não é surpresa que eles possuam as mais diferentes estratégias de defesa contra predadores. E neste vídeo vamos explicar as mais interessantes. Na arte de se esconder contra predadores, a aranha aquática é uma verdadeira campeã. Esta é a única espécie de aranha que consegue viver debaixo d'água. Tudo começa com a construção de uma teia que funciona como uma cúpula entre folhas e plantas subaquáticas. Em seguida, ela sobe à superfície e captura bolhas de ar com o auxílio do abdômen. Assim, ela transporta o ar para sua teia até formar uma cápsula onde possa caber dentro. Esta funciona como um esconderijo submerso, ótimo para realizar trocas gasosas, reprodução e alimentação. Algumas aranhas se adaptaram em se esconder de outra forma, como as aranhas de alçapão. Suas tocas são construídas principalmente de seda e materiais orgânicos, como plantas, musgos, detritos, entre outros, dificultando assim a sua visualização. Seu alçapão é articulado e geralmente a aranha o segura com suas pernas anteriores para mantê-lo fechado, a fim de se proteger de predadores. Outra maneira peculiar de se esconder é aquela empregada por algumas espécies da família Cicaridae. São aranhas que vivem em ambientes desérticos e secos, propícios para seu comportamento de se auto-enterrar. Isso as auxilia no momento de capturar suas presas e esconder de algum predador. A ordem Pseudoescorpiones possui mais de 3.400 espécies descritas no mundo, e no Brasil este número ultrapassa 80 espécies. Apesar de seu tamanho diminuto, são predadores vorazes, geralmente muito agressivos e alguns até canibais. Eles apresentam uma movimentação peculiar entre os aracnídeos, conseguindo andar para trás, por vezes mais rápido do que andar para frente. Esse comportamento é típico de fuga, quando eles se sentem ameaçados. Como o nome já diz, são organismos mímicos, ou seja, espécies que imitam características físicas de uma outra espécie. Essa cópia pode trazer vantagens defensivas, ofensivas ou reprodutivas ao organismo. Algumas aranhas se assemelham a formigas, que são evitadas pela grande maioria dos grupos animais por apresentarem ferrão, fortes mandíbulas, exoesqueleto duro, substâncias irritantes como o ácido fórmico e um sistema de defesa espetacular, já que vivem em colônia. Além de se beneficiarem evitando predadores por essas semelhanças, as aranhas se misturam às formigas e se alimentam delas sem serem notadas. Camuflagem nos animais é o conjunto de técnicas e métodos que permitem um dado organismo permanecer indistinto do ambiente que o cerca, ocorrendo por cor ou forma de cobertura do animal. Esse tipo de defesa é observado em aranhas da família Tomisidae, conhecidas como aranha-caranguejo. A evolução de colorações de camuflagem e atração de presas é um tema intrigante e ainda pouco explorado, principalmente em espécies tropicais. Várias espécies dessas aranhas possuem características comportamentais e físicas que favorecem a camuflagem, dificultando a visualização da aranha por predadores. Em aranhas tecedoras de teia, existem algumas espécies que adicionam decorações ao design de suas construções. A função do estabilimento ainda não é certa, porém uma delas pode ser de defesa, na medida em que o desenho pode camuflar a aranha de possíveis predadores, ou ainda fazer com que ela pareça maior do que realmente é. Um dos mecanismos de defesa mais utilizados pelos opilhões e por algumas aranhas é a tanatose. Nessa estratégia, o animal ameaçado finge que está morto, fazendo com que o predador perca o interesse por ele, já que a maioria prefere presas em movimento. Dentro da ordem Telefônida,
encontramos esse tipo de estratégia nos chamados escorpiões vinagre. As glândulas estão localizadas no último segmento corporal. São constituídas de 2 sacos membranosos envoltos por musculaturas capazes de expelir jatos de substâncias pungentes. No caso desses animais, a mistura mais comum é a de ácido caprílico e ácido acético, com um odor de vinagre que dá origem ao nome popular do grupo. Nos opiliões, um par de glândulas localizado nas margens laterofrontais da região anterior do animal secretam substâncias repugnatórias, podendo ser benzoquinonas, fenóis, cetonas, álcoois e terpenoides. Os compostos possuem cheiro forte e às vezes desagradável, podendo causar irritação ou, até mesmo, efeito letal em alguns predadores. Algumas espécies de opiliões possuem diferença na morfologia entre machos e fêmeas. Os machos possuem espinhos na coxa, trocânter e fêmur das pernas mais posteriores. O comportamento de beliscar é caracterizado pelo movimento repentino do fêmur dessas pernas em direção ao corpo do animal, beliscando o oponente ou predador. Essa estratégia é utilizada tanto na competição entre machos por parceiras durante o período reprodutivo, quanto para se defender de predadores. As aranhas da família Pholcidae são aracnídeos de aspecto frágil, com corpo pequeno e pernas extremamente longas. Geralmente são comuns em habitações e outras construções, em cantos de paredes e outros locais abrigados. Quando as aranhas desta família se sentem ameaçadas, em particular quando a teia é tocada por um potencial predador, desencadeiam uma resposta que consiste num rápido movimento vibratório sobre o fio da teia onde se encontram, acompanhado de um rápido movimento giratório sobre o fio, o que torna difícil a visualização da aranha. Esse comportamento serve para dificultar a sua captura por um predador, ao não permitir que este visualize com precisão onde ela se encontra. A estratégia de movimentação vibratória é também empregada por opiliões, especialmente as espécies com pernas longas. Eles movimentam o corpo para cima e para baixo rapidamente, na tentativa de confundir o predador. Algumas espécies aliam a este movimento vibratório o hábito gregário, reunindo várias dezenas de indivíduos em uma massa disforme de opiliões. Esses agrupamentos protegem os animais de variações climáticas e de predadores em potencial. A aranha-armadeira do gênero Phoneutria está distribuída por quase toda a América Latina. É uma aranha errante de comportamento agressivo e de grande velocidade, e, por isso, causa grande número de acidentes no Brasil, ficando atrás somente da aranha marrom. Porém, o que poucos sabem é que essa postura agressiva, juntamente com o vermelho vivo aposemático de suas quelíceras, servem para sua própria defesa e não necessariamente como uma forma de ataque. As aranhas caranguejeiras vivem em tocas no solo, embaixo de pedras ou em cavidades naturais em árvores, se escondendo, como uma forma primária de defesa. Além dos pelos cobrindo seu corpo, algumas possuem uma densa cobertura de cerdas urticantes em seu abdômen. Quando são ameaçadas, elas raspam as pernas posteriores nesta região, lançando as cerdas ao ar, irritando a pele e as mucosas do predador em potencial.